Em coletiva de imprensa realizada nesta manhã de segunda-feira na Autoridade Portuária, no auditório em Itajaí, representando o governo federal, Décio Lima, presidente atual do Sebrae Nacional, esteve em Itajaí ao lado do prefeito Vonei Morastoni, ao lado do superintendente do Porto de Itajaí, falando sobre a situação atual do Porto e o que será tomado de decisão daqui para frente em relação a voltar o Porto de Itajaí a operar normalmente. Nós aproveitamos para conversar com o representante do governo federal, presidente do Sebrae, Décio Lima. Veja o que ele falou com exclusividade. O senhor, como representante do governo federal, veio trazer uma solução em definitivo para o Porto de Itajaí. Porto esse que precisa ser destravado para que a economia gire aqui na Anfre, no estado de Santa Catarina, em especial no município de Itajaí. Qual foi a solução encontrada que o senhor trouxe de novidade? Primeiro, quero dizer que o Porto de Itajaí é importante no contexto da logística brasileira. O Brasil passou a ter uma nova formatação na construção econômica, não obstante esta crueldade inexplicável do Banco Central, dos quais o governo anterior deixou ele autônomo e mantém o absurdo da taxa Selic de 13,75, mas mesmo assim nós conseguimos, nos últimos 5 meses, aumentar em 700 mil novos empregos no Brasil. Além disso, o crescimento do nosso PIB ficou na 4ª posição no mundo, o que realmente representa a possibilidade real do Brasil retomar o processo econômico com toda a solidez. O Porto de Itajaí faz parte disso, porque ele é um porto que escoa o processo industrial brasileiro com alto valor agregado. O Porto de Itajaí não é aquele que dá fluxo às commodities, mas sim a industrialização brasileira, que é outra preocupação da economia brasileira. Ou seja, o Brasil, nesse período, depois do governo da presidenta Dilma, ele deixou de representar 48% do nosso PIB da indústria, ou seja, com agregação de valor naquilo que é a nossa riqueza, e passou para 24% apenas. Então nós temos uma preocupação com a economia do Brasil, que hoje está refém daquilo que é muito vulnerável, que é a safra, que é o agronegócio, que são as commodities, que são importantes, mas que precisam, com ela, acompanhar o processo de industrialização que nós temos que retomar. E o Porto de Itajaí é essa grande porta para o mundo, para aquilo que nós, aqui na riqueza de valor agregado, temos produzido. Então a solução que nós demos é uma solução rápida, para que os navios já venham atracar o mais rápido possível em Itajaí e, por conta disso, em paralelo, vamos resolvendo os problemas que são decorrentes da legislação brasileira, dos marcos regulatórios, enfim, daquilo que precisa ser feito com total eficiência, competência para dar segurança jurídica a todos aqueles que produzem a economia, principalmente também para a nossa mão de obra, que está vulnerável nesse momento, sem renda. Então nós vamos fazer essa tratativa já amanhã, lá em Brasília, para a gente poder solucionar este grave problema que é na cidade de Itajaí, mas é para Santa Catarina e é para a economia brasileira. Essa solução rápida, expectativa, 30 dias, 40 dias? Pois é, eu fico meio receoso com um problema de tempo e de prazo, né? Porque pode ser 31 ou pode ser 29, mas nós vamos para lá para resolver o mais rápido possível e trazer navios para atracarem no Porto de Itajaí. Na ocasião, conversamos também com o prefeito Vonei Morastoni. Veja o que ele disse. Prefeito Vonei, uma reunião importantíssima, destravar de uma vez por toda a economia de Itajaí, como o senhor mesmo falou, de Santa Catarina e da região, está sendo impactada por essa paralisação. É hora de destravar. Sim, o Porto de Itajaí é estratégico não só para a nossa cidade, mas para Santa Catarina. Mais de 60% da economia catarinense passa também pelo Porto de Itajaí. E então nós estamos nessa fase transitória, numa fase intermediária, porque em 2022, dia 31 de dezembro, venceu o arrendamento que estava em curso, venceu a autoridade portuária, e aí, como o governo federal não concluiu o arrendamento, o leilão que estava previsto, nós entramos nessa fase, e essa fase ela foi muito difícil até agora, já vai se passando, né? Já estamos 6 meses nessa fase intermediária,
e não tem aparecido interessados para operar. A IPM, que continuou sem vontade também, está indo embora. A última licitação que fizemos agora nessa semana passada deu deserta. Então significa que nós entramos numa situação difícil, sem navios, aguardando que se faça a licitação geral do novo arrendamento. Mas isso é um processo moroso que demora de 1 ano até 2 anos para ser concluído. E não podemos ficar todo esse tempo sem navios. Então o governo federal, que tem uma corresponsabilidade com o nosso porto, porque afinal de contas o porto é patrimônio da União, apresentou uma proposta de que intermediariamente operar também com o Porto de Santos, a partir das docas do Porto de Santos, uma parceria com o Porto de Itajaí, para que num prazo de até 30 dias possamos ter navios aqui, nesse período transitório, nesse período intermediário, até que tenhamos o resultado de uma nova licitação de um arrendamento por 35 anos, que aí é uma solução definitiva. Quando falamos na prática, o que isso impacta diretamente aos cofres do município? Impacta demais, porque o porto, digamos, é o principal motor da nossa economia. A economia toda da cidade, se o porto vai bem, a economia de um modo geral, o comércio, não só a mão de obra tem a sua renda, que é uma mão de obra, é uma renda massiva que é gasta na cidade, mas também toda a atividade do comércio se reflete da construção civil. Então, porque gira ICMS, gira ISS, são impostos que são arrecadados a partir de toda a roda da economia que o porto gira. Se o porto está parado, essa economia está parada. Cai drasticamente em milhões por mês, mais de 15 milhões por mês a queda de arrecadação do município. Isso vai se acumulando em vários meses. É um déficit muito importante que acaba impactando depois nas políticas públicas, no dia a dia da cidade. Nós aproveitamos para conversar com o superintendente do Porto e ele falou com exclusividade ao No Ponto SC. Na fala que o senhor fez na tribuna, o senhor comentou que não importa se nesse momento o Porto ele vai ser organizado ou tocado por um outro superintendente, o importante é navio vir para a região para destravar de vez. É isso mesmo? Com certeza, independente de quem esteja à frente do porto, o principal é ter a carga, ter o navio. A gente vinha há muito tempo discutindo isso, pleiteando que essas autorizações fossem de 24 meses, no mínimo, já que a dificuldade de se mudar a logística de empresas mundiais não se faz em 1 ou 2 meses. Então a gente já vinha pleiteando há muito tempo e eu acho que agora, com esse apoio político, aí e autorizado 24 meses, rapidamente retorne o volume de cargas que Itajaí sempre conseguiu desenvolver e inclusive projetando outros portos na região. Então eu acho que é uma retomada dessa pujança e certamente num caminho muito interessante para as próximas décadas. Com informações para o site No Ponto SC, Marcos Júnior, a informação no ponto certo.